Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Lawcast, onde transformamos desafios jurídicos em sucesso. E hoje nós recebemos a grande presença do Dr. Alexandre. O Dr. Alexandre, ele é tesoureiro da OAB São Paulo. Doutor, seja bem-vindo ao Lawcast. Ô Felipe, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, poder vir falar um pouco da advocacia, um pouco da UAB, da vida institucional, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar pela iniciativa desse podcast tão importante, tão relevante. Tenho certeza que a gente vai levar informação importante para todo advogado que está nos acompanhando. Doutor, muito obrigado. E a ideia do podcast, até falando pro pessoal, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é trazer aqui insights, ideias, trazer advogados que tiveram sucesso na carreira jurídica ou ocupam cargos de relevância para mostrar para você como foi feito, quais dificuldades que eles tiveram, quais dúvidas ou dificuldades que você tem nesse momento, que às vezes alguém já passou por isso e pode te auxiliar. Então esse é o nosso propósito e objetivo aqui do Lawcast. E doutor, iniciando, vi que o senhor, tesoureiro da OAB São Paulo, já foi presidente da subseção de Guarulhos. Como que é levar seu escritório, família, hobby, lazer e ainda mais essas funções tão importantes para a advocacia? Olha, só realmente acreditando muito no que a gente faz, porque realmente o tempo ele é igual para todos nós e você se dividir em diferentes tarefas é um desafio muito grande, mas eu confesso a você que a gente, a cada dia que passa, fica mais apaixonado pelo trabalho. Porque é um trabalho que muda a vida das pessoas. Quando você escolhe trabalhar institucionalmente, você percebe que aquilo que a instituição faz reflete no dia a dia da vida de cada advogado e advogada. Ainda que o advogado não perceba. Mas a gente cuida e protege a advocacia. Quando a advocacia está sob ataque, e é normal que ela esteja, qualquer profissão ela passa por mudanças, e a advocacia não é diferente. E a advocacia, no caso, ela sofre às vezes ataques de onde a gente menos espera. Às vezes vem do Congresso, às vezes vem do Judiciário, às vezes vem do Executivo. E para que o advogado tenha consiga exercer livremente a sua profissão, muitas vezes a instituição tem que entrar no jogo. Então, para mim, tem sido uma aventura, um aprendizado, tanto quando fui presidente da subseção Guarulhos, que é uma das maiores do estado, uma das maiores do país, hoje com quase 8.000 advogados inscritos, então tem bastante gente lá, e agora esse novo desafio de estar ao lado da presidente Patrícia Vanzolini, do vice-presidente Leonardo Sica, na tesouraria da OAB São Paulo. Então, tem sido um aprendizado e eu costumo dizer que o meu hobby é a OAB. E eu queria parabenizar a OAB por ser um órgão de classe tão relevante, tão forte, que eu acho que pode se considerar como um exemplo aqui no Brasil para outros órgãos de classe também. Obviamente que não criticando nenhum, mas é importante mostrar a força da OAB. Eu queria entender um pouquinho, para quem está em casa, qual que é a diferença de ser presidente de uma subseção tão importante como a de Guarulhos e agora com o cargo de tesoureiro da OAB São Paulo. Tem muita diferença entre as funções? Tem bastante, viu, Felipe? Porque não só o Estado é gigante, né, em demandas, mas as características de cada região demandam uma ação diferenciada. Quando fui presidente da OAB Guarulhos, o que me motivou a pleitear essa função e exercê-la por 3 anos, é porque eu queria fortalecer a advocacia da minha cidade. Minha cidade é muito próxima a São Paulo, então a gente perde muito mercado de trabalho para a advocacia de São Paulo, que é natural. Há um efeito sombra das grandes cidades nas cidades vizinhas, e Guarulhos não é diferente. Mas Guarulhos tem uma vocação muito grande para logística, para metalurgia, mesmo a questão de laboratórios médicos. Nós temos grandes empresas instaladas na nossa cidade e eu queria que a nossa advocacia local tivesse maior conexão com esse mercado. Então, a gente fez uma série de ações. Uma ação que me orgulha muito nos meus 3 anos de gestão foi a fortalecer as sociedades de advogados. Nós tínhamos, quando eu assumi a presidência, só 156 sociedades formalizadas na minha subseção. Quando eu saí, 3 anos depois, nós tínhamos triplicado esse número, já tínhamos 450 sociedades formalizadas.
simplesmente por uma política que nós criamos de formalizar e profissionalizar a advocacia de Guarulhos, mostrando para o advogado que era tributariamente muito mais vantajoso ele ter uma pessoa jurídica, né, do que ele atuar como pessoa física, como autônomo. A tributação era diferente e também a gente levou ao advogado ferramentas para ele profissionalizar o seu escritório. Criamos um congresso anual voltado a analisar tudo que tem de melhor na gestão de escritórios. Nós criamos um anuário da Advocacia de Guarulhos distribuído junto às empresas e entidades empresariais do município. Nós criamos junto ao Sebrae uma trilha chamada Advocacia Empreendedora. Isso se espalhou pelo país todo. O Sebrae replicou esse formato em todo o país. Então a gente tinha um propósito de fortalecer a advocacia da cidade de Guarulhos, da comarca, da subseção de Guarulhos. E eu acho que a gente avançou bastante. Hoje, a gestão que está lá segue o nosso mesmo projeto. Então, as duas gestões que me sucederam são do mesmo grupo e do mesmo projeto. Então, estamos muito felizes, né? Tivemos agora, semana passada, um congresso com mais de 1.000 participantes, congresso que discutiu a carreira. Tivemos participação de grandes empresas de gestão de escritórios, ferramentas de inteligência artificial e tantas outras, mostrando para o advogado que ele pode ter acesso a tudo isso e fazer a sua advocacia melhor. No âmbito estadual, aí já a proposta é diferente. A proposta era levar melhorias para todo o estado. Então, a gente buscou, ao longo dessa gestão, né, buscar equalizar as subseções. As realidades são muito diferentes, mas as subseções têm que ter estrutura mínima, digna, onde quer que esteja. Ou seja, não importa se é uma subseção que nem a minha, que tem 8.000 advogados, ou uma subseção que tem 100 advogados. A estrutura da OAB tem que ser equivalente. Tem que ter ali espaço para co-work, tem que ter espaço para atender cliente, tem que ter espaço para fazer audiência, tem que ter estrutura digna. E isso foi o maior desafio. Tem sido, né? Nós avançamos muito. Nós não só fizemos mais de 100 reformas e ampliações em casas da advocacia, como estamos em processo de construção de 25 novas casas, né? Então, ampliando a estrutura, atualizamos todo o parque tecnológico, todo o sistema de computação, mas também fizemos mudanças na distribuição de recursos, dando mais autonomia para subseções. Então, isso toca diretamente a minha parte. Tantos outros projetos, se eu for falar aqui, eu não paro mais, né? Mas são propostas diferentes, mas todas elas com o mesmo objetivo, de fortalecer a advocacia. Não, perfeito. Você tocou num ponto muito importante que já parei para me perguntar, para pensar, para refletir muitas vezes sobre isso. Em uma sociedade, de onde que vem essa mentalidade? Será que é uma coisa que vem de anos? É uma coisa que é recente? Eu vi que tem mudado um pouquinho, mas como que o senhor vê essa questão? O que a gente observou, já observei lá atrás, né, quando fui presidente, que a gente precisava ajudar o advogado. A OAB, ela tinha que fazer mais pelo advogado. A OAB tem uma história muito bonita, né, de conquistas históricas, defesa da democracia, a favor das eleições diretas e tantas outras bandeiras, né? Mas eu achava que a OAB podia fazer mais pela carreira do advogado. Sim. Pela carreira do advogado. Na ponta final, né? Isso. Do advogado mesmo. Então, assim, por quê? Na graduação, a faculdade que a gente faz é faculdade de Direito, a gente não faz faculdade de Advocacia. Então, a gente não aprende a advogar na graduação. E é natural, porque o bacharel de Direito ele pode seguir N carreiras, não só a advocacia. Mas quando ele ingressa na advocacia, quando ele se inscreve na OAB, a OAB tem que dar para ele orientações mínimas. Se um juiz começa a sua atividade profissional, ele vai passar pela escola da magistratura. Se ele vai para o Ministério Público, tem a escola do Ministério Público. Se ele vai para a polícia, tem a academia de polícia. E na OAB nós não tínhamos nada. Então, lá em Guarulhos, a gente fez o primeiro projeto chamado Escola da Advocacia, Escolinha da Advocacia. Chamado Escolinha porque ele é um momento de acolhimento ao novo advogado, em que a gente dá noções de gestão de escritório, gestão financeira, questão de marketing jurídico, questão de network, questão de formalização de sociedades, coisa que o advogado até então não tinha. E eu fiquei muito feliz esse ano, né, de 2024, a gente chegou na 50ª edição desse projeto lá em Guarulhos, que atingiu só lá em Guarulhos 3.000 advogados que passaram e tiveram essa orientação
inicial que eu não tive quando eu ingressei na advocacia. Então, quando a gente ingressa na advocacia, se você for perguntar para alguns advogados, eles nem sabem que eles precisam abrir uma empresa ou que eles precisam declarar os honorários que eles vão receber. Pensam que ter inscrição na OAB já os autoriza ou os habilita para faturar. Não, isso não é verdade, né? A pessoa tem responsabilidades fiscais, então acaba ficando como autônomo e não sabe as vantagens. Você vê, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? E em São Paulo a gente criou uma série de mecanismos para justamente mostrar desde o início para o novo advogado que ele tem que estar atento a isso. Então, por isso mudou bastante a cultura, tem mudado bastante. O número de sociedades de advogados no estado de São Paulo aumentou bastante. Então, os números mais ou menos hoje estão na ordem de 50 mil sociedades de advogados, sendo que 15 mil aproximadamente pluripessoais e 35 mil unipessoais. Mas o advogado está formalizado, inscrito no Simples, né, podendo pagar um imposto menor e que já engloba todas as suas necessidades ali do dia a dia. Infelizmente, isso ocorre, eu acredito que em quase todas as graduações. Por exemplo, os contadores. A gente sai da faculdade, parece que a universidade, parece não, mas eu acredito que a universidade, ela nos prepara para trabalhar em alguma empresa como contador e não para empreender. Empreender, exatamente. E aí, quando você pensa em empreender, você fala, certo, já sei a parte contábil, e agora, como que eu vou liderar? Como que eu vou contratar bem? Como que eu vou vender esse serviço, respeitando todas ali o estatuto da OAB, o estatuto de outros órgãos de classe? Como que eu vou cuidar do meu dinheiro, que às vezes entra uma grande causa e você aproveita para sair gastando e depois a outra grande causa vai entrar daqui, às vezes, 6 meses, 1 ano. Já vai acontecer muito isso. Exatamente. Então, às vezes, o profissional, ele fica muito vulnerável, né? Talvez ele deveria ter, igual o senhor mencionou do juiz, fazer uma escolinha de empreender, algo assim. O que a OAB tem feito ali de forma fantástica, porque esse conhecimento traz luz a coisas que o advogado ele não teria essa percepção, essa noção, porque está vendo outras questões e às vezes estaria pagando muito mais impostos, estaria contratando de forma errada, estaria com dificuldade em crescer esse escritório por não saber liderar, delegar, entre outras coisas, né? Então isso eu acho que é muito importante mesmo. A nossa política na gestão Patrícia Manzolini não é dar o peixe, né? Não é nada disso, não é fazer uma coisa assistencialista. A gente quer realmente formar advogados. Se ele quer empreender, se ele quer ser advogado empregado, ótimo. Se ele quer ser membro de uma sociedade, maravilhoso. Se ele quer ser unipessoal, ter o seu escritório, trabalhar sozinho, também. Todos eles, mas eles têm que saber quais são as alternativas para eles poderem fazer a escolha. Quando você não sabe quais são as alternativas que você tem, você não está fazendo uma escolha. Você está sendo levado a uma situação involuntariamente. Então a gente quer trazer consciência para o advogado daquilo que está à disposição dele, né? Buscar não só disponibilizar cursos, mas também treinamentos, dar suporte. Nós temos alguns projetos como a Oficina da Advocacia, que é um ambiente de curso que a gente dá noções. São 18 temas que a gente trabalha para um novo advogado. Certamente ele, vendo isso, ele vai abrir a mente. Mas nós temos, por exemplo, hoje nós temos uma plataforma de Lautex. Então você pode, através desse marketplace que a gente montou na UAB São Paulo, ter acesso aos melhores produtos disponíveis para o advogado, desde produtos que ajudam a controlar prazos e processos, a produtos que ajudam a fazer estudos, jurimetria, peticionamento e tantas outras ferramentas de inteligência artificial, inclusive estão nesse marketplace de Lautex. Temos agora um projeto que está iniciando chamado Aceleradora de Escritórios também, para também, mediante a seleção de alguns advogados, poder acompanhar, ser uma espécie de uma mentoria. Ou seja, a UAB ela pode muito mais e a gente está entregando isso para a advocacia. Essa questão da aceleradora é algo fantástico. Fiquei sabendo, porque eu vejo isso em outros mercados. Por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito em startups. Você tem as aceleradoras, as incubadoras, para pegar na mão realmente ali daquela empresa, escritório, e conseguir
fazer ele avançar para o próximo nível. Mas antes de falar sobre ela, Ok. eu queria só mencionar a questão do marketing jurídico. Sim. Eu vejo uma polêmica gigantesca sobre isso. No meu ponto de vista, posso estar errado, você me corrija. O que pode e o que não pode? Você pode fazer publicações, você pode fazer anúncios, você pode fazer o que for ali no marketing jurídico, desde que o que você está fazendo é algo que pode ajudar o seu cliente. Exemplo, vamos imaginar uma advocacia na área médica. Aí você coloca um artigo falando quais são os seus direitos se você tem um problema X de saúde. Como é algo voltado para orientação, e obviamente com a orientação você vai ganhar autoridade, credibilidade, e consequentemente você vai conseguir o cliente. Seria mais ou menos essa a minha visão, ou seria diferente, ou um pouco mais? Então, Não. Afinal, o que pode e não pode no marketing jurídico? É um tema realmente recorrente, né? As pessoas criticam, às vezes, sem conhecer, né? É importante saber que isso tem sido atualizado, né? Nós tínhamos o Conselho Federal, um provimento que durou bastante tempo, que é o provimento 94/2000, foi atualizado agora recentemente pelo provimento 225, e esses provimentos, eles procuram regular a publicidade na advocacia. Mas, basicamente, o que se pretende é proteger o mercado e possibilitar que todo advogado possa concorrer, mais ou menos, não dá para falar em igualdade absoluta, mas numa posição que ele tenha condições de concorrer. Muita gente reclama das regras de publicidade, né? Então, por exemplo, é vedado ao advogado fazer propaganda em rádio, televisão e outdoors. Aí eu pergunto para os meus alunos, pergunto para os novos advogados, falo assim, quem aqui tem dinheiro para fazer uma campanha publicitária na TV? Levanta a mão. Ninguém tem dinheiro, né? Mas eu vou falar para você, mas tem meia dúzia de escritórios que tem. E se isso não fosse vedado, eles dominariam o mercado 100%. Não haveria espaço para você tentar empreender na advocacia. Então, antes de você reclamar da limitação de publicidade, pense que ela também protege a você, para que você tenha condições de concorrer no mercado. Isso é um aspecto, o aspecto de garantir uma concorrência minimamente justa. Segundo aspecto é de garantir ou de preservar a nobreza da nossa profissão, porque se eu vulgarizar, se eu tratar de forma determinados assuntos de forma explícita, aberta, eu estou ali violando o sigilo profissional, eu estou deixando o meu cliente exposto, eu estou tratando de forma assuntos que são sérios de forma vulgar. Isso também é uma questão que também a gente tem que preservar. Não posso também fazer com que a advocacia seja fomentadora de litígios, né? Então eu não posso fomentar litígios. Processa fulano, processa beltrano. Nos Estados Unidos é mais aberto isso. E lá temos uma indústria que falam, né? Indústria do dano moral, indústria a justiça é caríssima lá e pouca gente tem acesso à justiça. Como a mesma saúde lá tem. Né? A pessoa foge da ambulância, porque da mesma forma na justiça. A justiça acaba você sendo forçado a ir para o acordo, fazer maus acordos às vezes na justiça, porque você não tem dinheiro para pagar um advogado, para pagar as custas judiciais. Então, a gente, antes de comparar com outros sistemas, tem que saber que cada realidade em cada espaço, em cada civilização, em cada sociedade tem a sua estrutura. Eu penso que as regras são positivas. Basicamente, o advogado não pode fazer propaganda, mas ele pode fazer publicidade. Ele pode divulgar ali na sua rede social, no seu site, nos seus espaços, o seu trabalho, sem falar de resultados, sem prometer resultados, né? Sem se auto-engrandecer, sem usar de outros subterfúgios para dizer que é mais bem-sucedido do que outro. Por exemplo, alguém vai lá na rede social e faz uma ostentação, mostra carrões, grandes imóveis, lanchas, etc. O que ele está querendo passar nas entrelinhas, né? Subliminarmente, que ele é um advogado bem-sucedido e que ele é melhor do que outros advogados. Isso não necessariamente é verdade. Você não sabe de onde saiu o dinheiro para comprar aquela lancha, de onde saiu o dinheiro para comprar. Não sabe se saiu da advocacia, né? Então, isso não é permitido dentro da publicidade do advogado. Então tem uma série de regrinhas, mas basicamente elas estão para proteger o mercado, garantindo a livre concorrência entre todos os advogados. Não, eu concordo plenamente. E também tem a questão que eu vejo muito, às vezes o advogado... eu já conversei com alguns advogados
advogado, faça tal coisa, pensa na fazer conteúdo. Ah, não, mas eu não posso porque o OAB... Não, Pode sim. pode. Olha o estatuto lá que tá lá. É que às vezes tem toda uma mística, né, em cima do marketing jurídico, que às vezes antigamente não podia e a pessoa vem com aquilo até hoje. E teve mudanças significativas, né? Se não me engano, há 2 anos teve uma mudança. Teve. Uma melhoria. Teve. Né? Mas assim, já era permitido o marketing de conteúdo, né? Então as pessoas, elas às vezes ficam repetindo, como você disse, aquilo que ouviram falar, às vezes de forma distorcida, e não param para analisar. Então a gente tem cursos na OAB de marketing jurídico. Então, se fosse proibido, a OAB não daria. Boa parte dos cursos que a OAB fornece hoje, tanto na Escola Superior de Advocacia, quanto pelo Departamento Cultural, né, nas suas subseções, boa parte desses cursos, mais do que falar de direito, falam de questões da gestão dos escritórios, de como o advogado desenvolver a sua carreira, o seu escritório, fazer um marketing. Então, você vê que a OAB hoje se preocupa com a carreira do advogado muito mais do que no passado. No passado era mais assim, vamos fazer um curso de direito civil, processo civil, direito penal, processo penal. Então, ficavam só na questão técnica, vamos chamar da profissão. Hoje não, hoje a gente abarca muito mais pensando que o advogado tem que estar bem. Eu costumo dizer, né, no popular, né, saco vazio não para em pé. Se o advogado não estiver bem, como que ele vai cuidar do próximo? Como que ele vai cuidar do cliente dele? Como que ele vai cumprir o seu papel na sociedade? Eu lembro sempre daquela figura de linguagem, aquele exemplo que alguns dão, né? Quando você entra num avião, a comissária de bordo, ela fala assim, ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair sobre a cabeça de vocês. Então, primeiro coloca a máscara em você, para depois você socorrer a pessoa do lado. A criança ou aquela pessoa que não consegue fazer. Porque não adianta você querer socorrer o outro se você está sendo asfixiado. Então, a gente tem que ter boas condições de trabalho para que a gente possa cuidar da sociedade, cuidar do cliente, cuidar daquelas demandas que o dia a dia pedem para o advogado intervir. Em tempos de rede social, que tem aumentado muito a questão da ostentação, existe uma comissão, existe alguma forma da OAB conseguir coibir ou investigar ou verificar se está passando ou não dos limites? Então, a OAB tem uma comissão de fiscalização, normalmente ela está mais relacionada àqueles que atuam de forma a captar clientes ou exercício legal da profissão, que existem empresas comerciais que acabam surgindo no mercado e querem captar clientes em massa. Quando uma empresa dessa capta clientes em massa e direciona, ainda que seja para um advogado, esse advogado está cometendo uma infração ética, que é valer-se de um agenciador de causas, e a captação de clientes é uma infração ética, né? Captação dessa forma, captação desmesurada, uma captação desproporcional, né? Não captar cliente por cliente, mas aquela coisa direcionada. Então, essa empresa que faz isso, que está ganhando honorários, ela está exercendo ilegalmente a profissão de advogado. Então, a OAB tem uma comissão que cuida disso, inclusive na última sessão do Conselho, foram aprovadas, salvo engano, 8 ações civis públicas que a OAB vai ingressar contra empresas que exercem ilegalmente essas atividades. Então a OAB tem uma atuação firme. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele atua também, mas ele não é diferente do que alguns outros órgãos, ele não tem agentes de fiscalização que vão na rua ver se está tendo publicidade ilegal, não. Então ele é mais passivo, vamos chamar assim. Então ele recebe as representações. Qualquer advogado ou qualquer cidadão que se sinta prejudicado pela ação de um advogado pode hoje, né, uma conquista dessa gestão, diretamente no site da OAB fazer a sua representação. Todo o processo hoje é digital. Todo o Tribunal de Ética da OAB São Paulo hoje é digitalizado. Ele é o processo eletrônico do começo ao fim. Isso deu muito mais agilidade e se tornou mais acessível a qualquer cidadão. Da sua casa, do seu celular, ele pode acionar a OAB, juntar documentos, juntar provas e ter o advogado ali responsabilizado pela infração ética que ele praticou. A gente não gosta de punir advogado, não é? Mas é importante e isso mantém a credibilidade da advocacia perante a sociedade. A OAB, em muitas pesquisas, aparece, quando não em primeiro lugar, em segundo lugar, como uma entidade de maior confiabilidade da sociedade. Então, para nós, é muito importante manter isso sempre assim, né? Sempre com muita confiança da sociedade. Não, perfeito. E na primeira resposta, o senhor mencionou a questão do papel
da OAB São Paulo perante as subseções. Isso. Que toda subseção, independente do tamanho, da quantidade de advogados, teria que ter ali um mínimo, né, para auxiliar esse advogado. E hoje, o que seria esse mínimo? Seria um local ali de co-work? Seria... Como que a OAB enxerga hoje esse mínimo para que o advogado, na outra ponta, ele possa exercer a profissão de uma maneira ali adequada? Para que o seu espectador entenda, o estado de São Paulo tem mais ou menos 600 municípios. Nós temos 251 subseções da OAB. Só que elas estão elas cobrem todos os municípios. Então, algumas subseções cobrem 2, 3, 4, 5 municípios. Então, tem a sede principal, mas também tem subsedes. Se tem uma unidade do fórum, tem lá uma sala do advogado. Se tem uma unidade, uma delegacia, um presídio, tem lá a sala do advogado. Então, se você considerar todos os pontos de atendimento, a OAB tem 930 pontos de atendimento no estado de São Paulo. Tá? As casas da advocacia, elas são dotadas de espaço para que o advogado frequente. Então, normalmente tem lá um espaço para palestras, para reuniões, né? E também a gente tem fomentado, isso a gente está conquistando, né? Não é 100% ainda delas que tem, mas a maioria tem espaços que o advogado pode usar para fazer uma audiência, para atender um cliente, para fazer uma reunião, né? Porque o advogado hoje, ele pode estar em trânsito. Mesmo aquele que não está em trânsito pode estar começando na advocacia a não ter seu escritório. Pode ser um advogado que optou em ter trabalhar como home office. Independente de qualquer coisa, a OAB tem que disponibilizar a ele uma estrutura. Essa é a nossa filosofia, que as casas da advocacia são casas de uso do advogado e da advogada. Então, a gente tem equipado as casas. As novas casas todas, elas têm vários espaços de cowork e de audiências, né? Então, a gente tem aumentado isso e possibilidade que o advogado possa atender ali, se for necessário, até mesmo o seu cliente. Se ele não quiser levar para sua casa, não quiser levar para o seu escritório, se ele estiver em trânsito, ele pode ali atender na casa da advocacia. Então a OAB São Paulo, para quem não entende perfeitamente, assim como eu, ela funciona como uma liderança, uma líder ali das subseções. Ela atende às necessidades, às dores, às subseções, e implementa alguma outra coisa que ela acredita que faz sentido, vendo ali as dores e o que os presidentes das subseções traz ali para presidente. Seria mais ou menos isso. É como se fosse assim, comparando com a estrutura que a gente conhece do Estado, né? Nós temos a União, os estados e os municípios, né? Na OAB nós temos o Conselho Federal, temos os conselhos estaduais, que a gente chama de seccionais, que são seções, né? Partes do todo. Então a seção São Paulo ou a seccional São Paulo, que tem ali o seu órgão estadual, e tem os seus órgãos regionais, que são chamados subseções. Cada subseção, é importante, Felipe, saber que tem uma diretoria eleita, além do presidente, tem o vice-presidente, secretário adjunto e tesoureiro, são advogados voluntários que foram eleitos por seus pares, os advogados que estão inscritos naquela subseção, para representá-los. E tem um papel muito mais do que administrativo, tem um papel político, porque a OAB acaba nos locais fiscalizando o poder público, cobrando do Poder Judiciário melhorias, cobrando, às vezes, da polícia, do Ministério Público e assim por diante. Então, nós temos esse papel, vamos dizer assim, essa gestão horizontal na OAB, né? Em todas as subseções você tem lá um dirigente, e nós da seccional, os 5 diretores da seccional, mais os 160 conselheiros que representam todas as regiões, estão ao lado das diretorias das subseções para levar o melhor para a advocacia. Então, se você somar, dá mais de 1.400 dirigentes de ordem no estado de São Paulo, eleitos, voluntários para trabalhar para a advocacia do estado. Nossa, isso é incrível, porque acaba funcionando como as subseções como os braços, né? São braços, exatamente. Da OAB São Paulo, porque aconteceu algum problema grave em Ribeirão Preto, domingo, 10 da noite. A OAB São Paulo não tem muito o que fazer, mas a OAB subseção Ribeirão Preto ou proximidades tem como lá e agir e defender Exatamente. o advogado. Qualquer lugar que o advogado estiver passando uma dificuldade, ele aciona. Nós temos uma comissão que a gente chama de Direitos e Prerrogativas, né? Então essa comissão funciona muito diretamente com o presidente de cada subseção. Ela é acionada e advogados vão lá dar um apoio ao colega, às vezes numa madrugada, às vezes no final de semana, né? Vai ter um advogado para apoiar o colega, e é toda uma rede construída em cima do trabalho voluntário, que é a grande característica da advocacia, né? Essa
essa solidariedade. Quando eu falo que o advogado não é solidário, muito pelo contrário. Se tem uma entidade filantrópica em que tem um trabalho social importante, com base no voluntariado, é a OAB. Não, com certeza. E o senhor mencionou também, um pouquinho antes, sobre a questão do acelerador. Sim. Eu conheço um pouquinho, eu sei que é um projeto novo, foi iniciado este ano, se não me engano, e acredito que está na 3ª ou 4ª turma. Exatamente, terceira turma. Terceira turma. Explica um pouquinho para o pessoal que tá assistindo em casa, como que funciona esse projeto? É um projeto que está, como você viu, ainda é um embrião, porque ele ainda não tem o alcance que a gente quer que ele tenha, né? Porque as primeiras edições previram 30 vagas por edição, né? E nós temos uma advocacia de mais de 300 mil advogados ativos, né? Então a gente quer fazer com que isso seja ampliado e alcance a todos. Mas nesse primeiro momento a gente está desenvolvendo esse formato, que é um ambiente em que você procura levar para o advogado que quer empreender todas as ferramentas que tem disponíveis no mercado. Mostrar para ele como que isso funciona para outros escritórios, quais são as melhores práticas de marketing, de gestão e de administração dos processos. Ou seja, a gente não tem nada a ver com a questão jurídica, né? Com a questão técnico-jurídica, tem a ver com a questão de gestão. Então, a aceleradora de escritório ela vem com essa proposta. Então, ela é um avanço, é um passo a mais do que é a oficina da advocacia que eu mencionei, né? Em várias subseções nós temos embriões desse projeto, mas a gente está tentando sistematizar junto à seccional para que a gente possa depois replicar isso para o estado todo. E também a quantidade de 30 escritórios é pela questão, acredito, que realmente você precisa... É como se fosse quase uma mentoria, talvez, né? Você tem que pegar realmente na mão e aí não poderia trazer 100 escritórios. Então, por ser algo bem personalizado, né? Mas tem sido algo que a gente tem, para dar transparência, tem feito editais, as pessoas mandam, se inscrevem, passam por uma seleção. A gente procura trazer representantes de todo o estado, né? Então, nós temos na OAB 21 regiões. Essas 251 subseções são divididas em 21 regiões. Então, a gente procura trazer um advogado de cada região, procuramos também respeitar paridade de gênero e igualdade racial, também para que a gente possa ter ali um ambiente plural, e tem sido um grande sucesso. E eu sei também que não é qualquer um que está ali para ensinar marketing, ensinar essas questões de gestão para os advogados. São realmente os melhores de cada segmento. A gente procura trazer grandes profissionais para disponibilizar o melhor, né? Aliás, a OAB tem isso como marca, né? Tanto a Escola Superior de Advocacia quanto a Secretaria Cultural são cursos de excelência. Você vai ter ali os melhores palestrantes, os melhores conteúdos à disposição. Na Secretaria Cultural são cursos, palestras gratuitas. Na ESA, boa parte dos cursos de extensão e de pós-graduação são pagos. Mas hoje a gente tem um programa que eu desenvolvi junto à tesouraria chamado Anuidade de Volta. Tudo que o advogado paga de anuidade se transforma em crédito para ele fazer curso na ESA. Então, se ele pagou lá R$900 de anuidade, esse valor está como crédito para ele fazer curso na ESA. Então, ele pode gastar R$900 nos cursos da ESA. Então, é uma forma de você gerar ali um incentivo para o advogado que às vezes tem questão financeira envolvida. Isso não pode ser um impeditivo para ele se desenvolver na carreira. Então, hoje a ESA é muito acessível. E a ESA, ela é capilarizada. Nós temos hoje 150 núcleos espalhados pelo estado de São Paulo. Então, a gente foi instalando o núcleo em todo lugar que a gente conseguiu. Então, além da ESA Central, que faz cursos presenciais e online, nós temos os núcleos regionais instalados pelo estado todo, que dão cursos presenciais lá junto às subseções. O senhor mencionou também sobre a questão das Lautechs, projetos, tudo mais. Como que o senhor enxerga, neste momento, a entrada das IAs, né, inteligência artificial, no cenário jurídico? O senhor acredita que as IAs veio para auxiliar o advogado, ou você pensa que ela pode, de alguma forma, ali, roubar algum cargo, alguma profissão, clientes? Olha, como toda tecnologia, Felipe, se você focar nos inconvenientes que ela traz, né, porque algumas tecnologias elas vão tirar algumas funções. Mas, na realidade, a gente tem que focar em como aproveitar essas funções para maximizar
o trabalho do advogado. Quer dizer, o advogado não foi feito para ficar em funções burocráticas. O advogado foi feito para usar o seu intelecto para ter o contato com o seu cliente, para encontrar as melhores soluções, para representá-lo em juízo ou fora dele, né? E aquela questão burocrática do dia a dia, ela, que às vezes ficava ali, algum advogado, ou algum estagiário, ou algum profissional ficava tendo que desenvolver, talvez essa função ela deixe de existir. Mas libera esse profissional para fazer a função essencial do advogado, que é atender o cliente. Então, eu não vejo com maus olhos. Eu acho que não adianta também você ter uma visão reativa em relação a isso. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com isso. O que a gente na OAB tem como mantra é fazer com que ela seja democrática, que todo advogado possa fazer uso das melhores tecnologias. Por isso que tem o Marketplace de Lautex, por isso que nós temos os cursos da ESA, por isso que nós temos os cursos da Secretaria Cultural. Inclusive agora está rolando um curso na Secretaria Cultural de Inteligência Artificial, tivemos 22 mil inscritos. É um curso híbrido, presencial e online, 22 mil inscritos, ou seja, acessível a qualquer advogado, de forma absolutamente gratuita. Por quê? Porque a gente entende que a inteligência artificial deve ser de todos. E ela é acessível. Falar que não é acessível não é verdade, porque hoje você consegue vários instrumentos, ou gratuitamente, ou com baixo custo, você consegue implantar isso nos seus escritórios. Então a gente, da OAB, tem sido um indutor para que os advogados tenham acesso. No passado, grandes tecnologias ficavam restritas a grandes escritórios, que detêm grande poder econômico. Então o que a gente quer... Não quer que os escritórios não tenham isso. A gente quer que tenhamos grandes escritórios. É importante também, mas a gente quer que as tecnologias sejam acessíveis ao advogado. O advogado hoje tirou a carteira, está começando do zero, ele tem que ter direito a ter acesso. Por isso tem o Marketplace de Lautex. Nós selecionamos os melhores fornecedores, passam por triagem, a gente busca negociar melhores condições para o advogado, né? Inscrito na OAB São Paulo, e aí ele consegue ali abreviar aquela saga que é desbravar esse mercado. A OAB, já nesses 3 anos dessa gestão, participa ativamente da FENALOL, por exemplo, que é uma feira importante, ali as novidades do mercado, e a OAB está lá. A OAB está presente, está participando, está fomentando a participação dos advogados. Por quê? Não podemos ficar fora, não podemos ficar para trás, não podemos ficar apegados na máquina de escrever. Temos que avançar todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Não só para o jovem, mas também a OAB criou, por exemplo, a CAGE. A CAGE é um órgão dentro da OAB que hoje dá assistência para o advogado mais velho, que eventualmente tem dificuldade de acessar a tecnologia. Então ele pode ter o apoio da OAB para também ali conseguir configurar seu computador, para acessar os sistemas dos tribunais e outras ferramentas. Então a gente se preocupa com toda a advocacia para não deixar ninguém para trás. E felizmente ou infelizmente, não tem para onde correr, né? A tecnologia vem, não tem como segurar, e acredito que possa acontecer alguns problemas, como tudo que é novo vai acontecer, como aconteceu quando mudou da máquina de escrever para computadores, né? Sim. Muitas pessoas saíram do mercado, entre outras coisas. Mas é isso, ficar atento, tentar verificar como que nós podemos ali utilizá-las, absorver essa tecnologia para ajudar o advogado no dia a dia, principalmente, e acho que vai impactar muito o advogado novo, que está começando, que às vezes entra um cliente, aí ele tem um monte de burocracia para fazer, e às vezes tem uma dificuldade de entregar, tem que ficar virando noite, trabalhando fim de semana. Então a tecnologia, eu acho que ela pode ser esse estagiário que o advogado não poderia pagar no começo, né? Exatamente. Eu vejo com bons olhos. E me explica um pouquinho mais sobre essa questão das Lautex. É um marketplace dentro do portal da OAB, que o advogado ali tem descontos para acessar? Como que funciona? Sim, você tem ali um cadastro, né? As empresas que têm interesse, elas procuram a OAB e passam por uma seleção ali da comissão responsável, né? E entram para esse cadastro, e você pode acessar esse marketplace através do site da OAB. Mas se quiser também, você pode ir diretamente marketplace.oabsp.org.br. Mas dentro do site da OAB você procura lá, dentro do menu do nosso site, que também é um site novo que nós reformulamos, você vai encontrar lá Marketplace, e aí vai te mandar para esse lugar onde você tem essa seleção, dividido por
por tipos de produto, né? Jurimetria, tem produtos de gestão, etc. E você consegue encontrar ali algumas opções. Obviamente que não estão todas ali, né? São algumas, mas já tem algumas ferramentas mínimas que o advogado pode ter no seu escritório e a partir dali aprender a lidar com isso. E hoje nós temos alguém que já foi presidente da OAB Subseção Guarulhos, hoje tesoureiro da OAB São Paulo, professor, sócio do escritório de advocacia. E como que tudo começou? O senhor já tinha advogados na família? O senhor desde pequeno já pensou em ser advogado? Viu na novela um advogado falou, quero ser isso daí? Não, pior que não, Felipe. Pior que eu não tenho nenhum advogado na família. Não tinha desejo de ser advogado quando criança. Eu acabei indo fazer faculdade de Direito por uma circunstância. Eu tinha uma pequena empresa aí com meu pai, a gente sofreu uma autuação fiscal e eu fiquei muito indignado, porque fiquei ali com problemas, não entendia muito bem qual era o problema que a gente tinha praticado, né? E falei, putz, eu vou estudar, vou entender mais os meus direitos, mas no primeiro momento falei, vou fazer faculdade de Direito para entender de como funciona a questão jurídica, né? Mas para aplicar no meu negócio, que era um pequeno negócio, mas era aquilo dali que eu tirava o meu sustento. Mas assim, comecei a fazer a faculdade de Direito e me apaixonei pelo direito. Logo no segundo ano já estava decidido que seria advogado, mas até mesmo a área de atuação só foi no final da faculdade que eu acabei enveredando para a área criminal. Até então eu achava que eu ia atuar na área civil, tributária, porque tinha uma pré-formação de contabilidade, tinha essa vivência da empresa, né? Mas no último semestre participei de um júri simulado e o Tribunal do Júri é uma área dentro do direito criminal muito especializada, em que a oratória ela prevalece, né, a oralidade dos procedimentos, e eu participei, fui selecionado, participei e me apaixonei, assim. Então, desde o primeiro momento, falei, vou ser criminalista, vou atuar no júri. Então, a minha atuação na área criminal, eu atuo em todos os segmentos da área criminal, né? Não tem, assim, tanto crimes empresariais quanto crimes de sangue, que a gente chama, né? São aqueles crimes contra a vida. Eu atuo em todos eles, mas ao longo da minha carreira já fiz mais de 400 júris porque me apaixonei pela atuação do Tribunal do Júri. O senhor nunca teve medo dessa área criminal? Não, nunca tive. Eu acho que a questão do criminal, inclusive essa semana tivemos a triste notícia do assassinato de um advogado e vez ou outra a gente ouve falar de advogados que são ameaçados tal, e muita gente alimenta esse medo em relação a atuar na área criminal. Eu nunca tive nenhuma ameaça dos meus clientes, porque eu sou muito transparente, não sei se isso pode ser o caso de alguma ameaça, mas assim, eu sempre falo muito a verdade, prefiro perder um cliente do que prometer um resultado, né? Porque não dá para prometer resultado. Eu prometo a minha atuação, o que eu posso fazer. Eu vou me dedicar ao máximo à causa, vou emprestar toda a minha capacidade, minha energia e minha coragem, não tenho medo de cara feia, mas assim, eu não posso garantir que o resultado virá. Por mais que ele tenha vindo em 90% das vezes, eu não posso falar para o meu cliente, vou te soltar ou vai ser absolvido. Isso não existe. E o que eu vejo é que, às vezes, esse tipo de compromisso que o advogado faz, às vezes porque precisa pegar a causa, porque acredita, às vezes, que realmente o resultado virá, e o resultado não vem, e aí sofre o advogado essas consequências. Então, eu nunca tive problema, porque eu sempre fui muito transparente. Mas doutor, qual que é a minha chance? Eu falei, não sei, pode ser 0, pode ser 100%, depende. Não está na minha mão, né? O seu caso tem uma certa complexidade, o seu caso é mais simples, mas independente disso, quem vai decidir é o juiz, quem vai decidir é o jurado, quem vai decidir é o tribunal. Não cabe a mim antecipar um resultado que está no futuro, que eu não tenho controle. Acho que isso é uma dica de ouro, né? Do advogado que atua na área criminal, não prometer resultado, né? E eu acabei enveredando para essa área, apaixonado pela matéria, mas assim, confesso a você que é uma área, como toda área, mas a nossa área ela é carregada de uma certa angústia, porque o sistema de justiça penal no nosso país é um sistema muito injusto. A gente que atua na área criminal costuma dizer que é uma máquina de moer gente, né? Porque se você não fizer nada, se você não conseguir fazer uma mágica, o seu cliente inexoravelmente vai ser condenado ao final. A partir do momento que alguém apontou o dedo,
no nosso país a coisa vira. A pessoa, ao invés, ela vai ter que provar sua inocência. Quando a lógica é o Estado ter que provar sua culpa. A partir do momento que você é acusado de um crime ou que você é investigado, toda a sociedade já pré-julga, né? Então, normalmente não se tem empatia com quem está sendo acusado de um crime. Até ontem o cara era um herói, foi acusado de um crime, já virou um bandido, sem aguardar o devido processo legal, sem garantir o direito de defesa, sem garantir a presunção de inocência. Então, esses são alguns desafios. E o advogado criminalista, às vezes, é mal visto porque ele é colocado no mesmo balaio, ele é nivelado pelo crime que ele está ali defendendo o cliente. E quando, na realidade, o advogado não está defendendo nem o crime, nem o criminoso, está defendendo o direito, né? Que se respeitem as garantias que estão previstas na Constituição para todo cidadão. Então, é um papel interessante. Mas uma curiosidade, ao contrário de que algumas pessoas pensam que alguns bandidos não mereçam ali uma defesa, eu acredito que está na Constituição, né? Acho que toda pessoa merece uma defesa, independente do crime que cometeu. Mas, obviamente, sem citar nomes, já teve algum caso que o senhor tocou o telefone, o senhor atendeu, e aí o senhor pensou, falou, não tem como atender esse caso, eu vou recusar? Olha, não me recordo de nenhum caso que tenha pensado exatamente assim. Porque eu sempre fui muito destemido, né, em relação à opinião pública. Vou pegar esse caso, as pessoas vão me olhar torto na rua. A gente assume um compromisso, né? O nosso código de ética, inclusive, fala que o advogado tem o dever de aceitar as causas sem julgar, sem ali considerar a sua própria opinião. O papel do advogado, no caso do defensor, é defender, né? Então, eu até falo, o advogado não tem o direito de julgar o cliente. O cliente chega no meu escritório, vai confessar ali um crime, por mais bárbaro que ele seja, quando ele confessa também, às vezes ele não confessa, mas... eu não descobrindo ao longo do processo. Eu não vou julgá-lo, eu estou ali para defender tecnicamente ele. E eu tenho que ter a tranquilidade de fazer o meu melhor, fazer o máximo, com todos os recursos legais que eu tenho à minha disposição, né? Respeitando, obviamente, a ética, a legalidade. Não vou, para defender, não vou praticar crimes, né? Uma coisa não justifica a outra, né? Mas, ao final, se o resultado for favorável e aquele cara que era culpado foi absolvido, você tem que ter a tranquilidade de saber que é o sistema. Porque, da mesma forma, você às vezes tem convicção da inocência do cliente e ele é condenado. Acontecem essas distorções dentro do sistema. Então, o importante é que você faça o seu melhor, né? Então, eu não sei qual é o propósito da vida daquela pessoa, se ela depois vai praticar outros crimes, se ela vai se tornar uma santa, eu não sei. O futuro a Deus pertence. O que eu sei é que eu tenho ali a minha função. Enquanto o juiz tem a função de julgar, o promotor de acusar, o policial de investigar, eu tenho a função de defender. Isso me tiraria o sono se eu não cumprisse a minha função, que é defender, com tudo que eu tenho de recurso, com a minha inteligência, com o meu conhecimento. Aí eu não dormiria bem. Agora, defender alguém que praticou um crime e esse alguém ser absolvido, tira meu sono de forma nenhuma. Eu entendo que isso faz parte da atividade. E me corrija, mais um ponto de vista, uma das funções do advogado criminalista não necessariamente é absolver, mas sim dar, entre aspas, a pena correta. Não deixar que coloquem mais infrações ali, mais anos do que ele cometeu, do que ele merecia, do que foi julgado, algo assim, né? Também, né? A gente fala, isso dá uma... Eu não gosto muito de eufemismo, né? Então, isso dá uma maciada. As pessoas, não, é para pena justa. Sim. Não, se for der para absolver, a gente vai querer absolver. Não é? A gente vai querer absolver. É lógico que o trabalho do advogado é buscar a justiça, mas a justiça no sentido assim, eu vou... Do lado de lá, eles não medem também... Não fazem uma acusação justa. Muitas vezes ocorre o que a gente traz do inglês, o overcharging, o excesso acusatório, existe também bastante. Às vezes, para conseguir um resultado lá na frente, para facilitar um resultado, se aumentam as acusações. Coloca um monte de crime, coloca um monte de qualificadora, um monte de circunstância agravante que não tem no processo. Lógico que na hora de você fazer a defesa, você vai tentar depurar isso, essa acusação, se não der absolvição, que ela seja uma condenação dentro da legalidade. Às vezes, você no primeiro momento
consegue uma parte do resultado, tem que recorrer para corrigir, às vezes, a pena, corrigir algum regime prisional. Mas isso faz parte do trabalho do advogado, da mesma forma que o médico, né? Ele vai fazer ali uma intervenção, salvar a vida de um, sei lá, de um criminoso, salvou a vida. Quer dizer que agora o cara continua vivo, ele vai matar outras pessoas? Não sei. Quer dizer que o médico deveria não ter salvo? E o juramento de Hipócrates. Então nós temos as nossas, cada um de nós, né, tem as suas obrigações enquanto profissional. E eu tenho tranquilidade, assim, de que o meu papel é de defender quando estou no papel de defensor. Já atuei em alguns casos como assistente de acusação. Aí a gente representa, no caso, a vítima. Ou como acusação, quando em casos que a ação é privada, como crimes contra a honra, por exemplo, que a ação é privada, o nosso papel é de acusar. Mas aí eu estou defendendo os interesses do meu cliente. Então, da mesma forma, tenho que emprestar minha capacidade para fazer o melhor naquele caso. O senhor tem quantos anos de experiência na área criminal? 25. 25 anos. Quase a minha idade. E para aquele advogado que sonha em entrar na área criminal, qual dica o senhor daria hoje para ele conseguir ter um êxito nessa área? Olha, tem que ter muita determinação e ter, assim, a certeza de que as batalhas, elas, às vezes a gente perde as batalhas, mas a gente tem uma guerra para vencer, né? Tem um papel na sociedade. O advogado criminalista, todo advogado tem esse papel de transformador da realidade social, mas o criminalista, ele vai se defrontar, às vezes, com autoridades, né, com opinião pública, e ele não pode ter medo de cara feia. Ele tem que saber que ele está escolhendo uma profissão que vai colocar, às vezes, ele em choque com a opinião pública. Ele não vai ficar sempre o queridinho da sociedade. Se ele quiser ficar bem com a sociedade, ficar só nos holofotes, é melhor escolher outra profissão, porque a gente é mal incompreendido, né? No dia a dia, a gente vê cara feia, às vezes, no elevador, dependendo do caso que você pega, né? Então, o advogado tem que ter esse preparo, essa consciência. Mas eu vejo isso muito, essa tenacidade, muito nos criminalistas, né? Normalmente quem vai para essa área já traz isso consigo. Muita gente me pergunta, mas como que eu sei se eu tenho alguma vocação para ser criminalista? Eu brinco que lê a denúncia. A denúncia é aquela peça inicial da acusação, né? Lê a denúncia. Se você acreditar, você não serve. O advogado o criminalista, ele questiona. Ele fala, mas com base no que você está falando isso? Onde está a prova disso? Porque o papel aceita tudo. Escrever uma hipótese ali, fazer uma acusação sem lastro probatório é fácil. Não é à toa que tem obras aí, best-sellers de ficção científica, né? Ficção de todos os tipos. E às vezes a gente vê processos e que também são ficções. Você não tem base nenhuma na prova, né? Então você tem que ter essa tenacidade, tem que ter essa curiosidade, tem que ter essa indignação constante de querer uma justiça cada vez melhor. A gente acompanha no nosso país as mazelas do sistema prisional, que para mim é a grande fonte de violência no nosso país, é o nosso sistema prisional. Enquanto a gente não reformar o sistema prisional, não adianta reformar a lei, não adianta aumentar a pena, não adianta aumentar juiz, promotor, polícia, nada disso. O sistema prisional, ele tem que ser refundado no nosso país. Ele tem que ser um local em que a gente vai investir de verdade para a ressocialização. Por mais que haja uma boa parcela de pessoas que não se ressocializarão, há uma outra parcela que sim, que é possível você fazer com que ela não volte para o sistema, retroalimentando esse sistema de violência. Enquanto a gente estiver aumentando a nossa população carcerária, a gente não está fazendo a lição de casa. A gente está tendo uma justiça que só piora a situação. A pessoa entra no presídio e sai pior, está tudo errado. Não, com certeza. Ela deveria, no mínimo, sair igual. Se ela sair pior do que ela entrou, o sistema está sendo disfuncional, está sendo contra o que a sociedade almeja, que é uma sociedade com menos violência. Então, com base no que o senhor mencionou, eu citei aqui 3 pontos importantes para o futuro advogado criminalista. Uma boa oratória. Sim. Não se importar com uma opinião alheia ali da imprensa, ou às vezes até de familiares.
E o terceiro ponto ali, acredito que ser muito questionador. Sim. Para conseguir ter um êxito ali na área, né? O questionador, às vezes, a gente confunde com o cara chato. Não é isso que eu estou falando. Não é o questionador no sentido da pessoa que fica indignado, que, sabe, não se entrega, que, sabe, enverga, mas não quebra. Tem que ser uma pessoa que tenha essa firmeza, né, de propósito. Porque se ela é uma pessoa mais frágil, uma pessoa que, qualquer coisa, fizer uma cara feia, ela já se abate e realmente vai ter dificuldade, porque vai sofrer mais do que necessário, né? É uma profissão, invariavelmente, que a gente vai estar enfrentando a adversidade, porque tem o Estado de um lado querendo encarcerar o seu cliente, e você tem que ter firmeza para resistir. Vai ter N casos que você não vai ter o que fazer. As provas foram feitas de forma legal e etc. Tal, e conduziram provaram que ele é culpado. Ele vai ter que pagar a pena dele. Tudo bem. Mas tem que ser dentro de um jogo justo. E neste momento, a partir do segundo ano de faculdade, o senhor começou a trabalhar na área e o senhor trabalhou como estagiário, em empresa, escritórios. Como que foi essa transição? Na realidade, não. Na realidade, como eu ainda tinha aquela empresa que eu mencionei, né? Então eu fui fazer a transição, mas comecei a frequentar, eu, por exemplo, fui ver necropsia em ML, fui ver julgamentos nos tribunais. Então comecei a frequentar nesse sentido. Não cheguei a fazer estágio, né? Não tive essa oportunidade. Estava ali fazendo concomitantemente com a graduação o trabalho, eu já tinha família para sustentar, então eu não tive essa oportunidade. Mas quem tiver a oportunidade de fazer estágio, eu aconselho fazer, né? Quanto antes você conseguir começar a fazer estágio, isso vai abreviar muito, né, o desenvolvimento da sua carreira, vai fazer com que você avance muito rapidamente. Se integrar nos trabalhos da OAB também eu acho muito importante, né? Lógico, a gente quer que as pessoas estejam na OAB para prestar um serviço à sociedade, e realmente esse serviço é prestado, seja na Comissão de Direitos Humanos, seja na Comissão de Direito ao Meio Ambiente, seja na Comissão de Proteção Animal. Tem tantas comissões que visam benefício para a sociedade, mas também é um ambiente de aprendizado, de network, de desenvolvimento profissional, tá? Então, dentro da OAB, seja nas subseções, seja aqui na seccional, se envolva, né? Desde cedo. Quanto antes você estiver se envolvendo, melhor vai ser o seu desenvolvimento profissional, tenho certeza. E a partir de que momento que o senhor começou a cogitar a possibilidade de ter o próprio escritório, começar a empreender na advocacia? Desde o começo. Como eu já tinha uma empresa também, então, para mim, nunca passou pela minha cabeça trabalhar de empregado, né? Então, pela minha formação, né? Não nenhum demérito, muito pelo contrário, a quem tem essa forma de trabalhar. Mas, no meu caso, não passou pela minha cabeça. Eu queria ter o meu escritório, né? Mas uma coisa que eu acho importante é que, no começo, eu comecei sozinho, mas eu sempre achei importante ter uma sociedade de advogados. As pessoas têm muito medo de ter sócio. Tem gente que tem mais medo de ter sócio do que de casar, né? E não se deve ter esse medo. Eu acho que você encontrar um sócio ou alguns sócios pode potencializar o desenvolvimento da sua carreira, porque os sócios eles acabam gerando, quando você procurar corretamente, criar sinergia, né? Que o resultado vai ser mais do que a simples soma. Ou seja, quando você pega um colega que complementa as suas habilidades, você é bom de falar, mas não é tão bom de escrever. Se tiver um sócio que é melhor de escrever, vocês dois juntos vão ser mais do que a simples soma dos dois. Não vai dar mais do que dois. E assim por diante. Então, um colega seu, ele tem mais facilidade para administrar os processos. Você tem mais facilidade de fazer a gestão financeira e o marketing do escritório. Um colega é mais comunicativo, consegue fazer mais captação de cliente. Ou seja, essa interação de sócios é muito importante. Eu acho que isso potencializa. Normalmente o pessoal pensa assim, vou fazer uma sociedade, vou colocar um advogado criminal, um advogado civil, um advogado trabalhista. Pode ser também, mas além dessas características de atuação, também você tem que pensar na sua capacidade de gerir o escritório.
Então, o trabalhista vai cuidar da captação, o civilista vai cuidar da gestão do escritório, o outro vai cuidar da gestão dos processos. Então, você tem que pensar em dividir não só a área de atuação, mas também a gestão do escritório. Eu acho que isso vai potencializar. E além do contrato social, você tem que ter um contrato de sócios, você tem que ter um acordo de sócios, tem que pensar, olha, como que vai funcionar, como vão ser as retiradas, no caso de sair alguém, como vai funcionar, se eu captar o cliente, eu vou ter a mesma remuneração do que o outro que não capta o cliente. Isso tem que ser combinado. Se for combinado, o que é combinado não é caro. O ruim é quando não é combinado, porque com o tempo, aquelas pequenas coisas que não foram combinadas vão pesando. E vão virando rancores ali dentro, vão virando coisas que no futuro qualquer briga, qualquer crise que tem, um joga na cara do outro, porque não foi bem combinado. Então, eu acho que o mais importante numa sociedade, além de buscar as características complementares, é você fazer o combinado. Como que vai funcionar, né, a sociedade. E uma coisa que também eu acho que tem alguma ligação, e tem muito a ver com o que você falou, para mim até em off, né, da sua forma de atuação, que eu acho muito importante, você foca numa área. O pessoal normalmente, quando você fala, qual área que você atua no direito? Fala, na área civil, na área tributária. Mas talvez fosse o ideal falar, o meu escritório atua na área de logística. Porque na área de logística, o meu escritório atende tudo o que precisa uma empresa de logística. Ele atende tanto as questões trabalhistas, quanto as questões tributárias, quanto as questões criminais, quanto as questões, qualquer outra. O que precisa uma empresa de logística? E aí você está focado no seu escritório numa área não da área do direito, uma área da vida, uma área empresarial. E eu acho que isso dá muito mais resultado. Porque daí você vai conseguir pegar mais e mais empresas daquela área e vai atender com uma especialidade que vai ser muito valorizada no mercado. A especialização, ela é muito valorizada, mas às vezes para você chegar até o cliente, tem dificuldade porque você pega uma empresa logística, beleza, amanhã você pega uma empresa de metalúrgica, é outra coisa, toda uma regulação diferente. Agora vai pegar uma empresa de comunicação, nossa, então cada cliente é um aprendizado. Se você tivesse vários clientes numa mesma área, você ia ter um resultado muito maior, eu acho. E lá na contabilidade, nós somos em 4 sócios total. Eu também sou time sócios, porque eu não conseguiria me ver sem nenhum sócio. Na verdade, eu não consigo até entender como alguns amigos, clientes, pessoas próximas não têm uma sociedade. Só tem um sócio único ali na empresa. Porque eu acredito também nessa questão de ser complementar, porque, querendo ou não, nós temos algumas habilidades e alguns defeitos, e esse sócio pode vir ali nutrindo, né, ajudando a encobrir esses defeitos, ou até mesmo não se tornar um peso muito grande para um crescimento. E eu vejo também a questão que você mencionou, de ter uma visão próxima, para não ter essa divergência. E se tiver a divergência, ter um bom acordo de sócios. Isso. Porque eu acredito que a principal questão para você ter um sócio hoje é ter uma visão próxima. Porque, primeira coisa, qual que é a ambição desse seu sócio? Às vezes você quer ter uma advocacia com 500 clientes. E o outro sócio quer ter uma advocacia mais boutique com 30 clientes e tá ótimo. Então, a partir do momento que você não tem esse alinhamento, Exatamente. você pode ter muita divergência, né? E brigas. Muita. Tem a questão também do propósito, dos valores, né? Sim. Vocês têm que comungar certos valores, porque isso reflete na cultura da empresa. Se você, na área criminal, por exemplo, muita gente associa a área criminal com jeitinho. Vai fazer um acordo na delegacia. Isso não é ser advogado criminalista. Isso é ser criminoso. Se você paga propina, você está corrompendo, você está sendo corrupto. Então, eu não posso ter um sócio que concorda com esse tipo de prática. Pelo menos eu penso assim. Então, o meu sócio tem que estar comigo na chuva, né, no sol e na chuva, com esse princípio. Porque esse valor, esse pensamento, vai, por exemplo, restringir. A gente vai perder cliente. Eu costumo falar que eu perco o cliente para corrupção, porque se chega alguém lá no meu escritório e tem essa expectativa na minha atuação, eu vou ter que abrir mão.
Infelizmente existe. A gente fala da corrupção no nosso país, mas a corrupção ela não é só do lado das autoridades. Tem quem pague, né? Todo corrupto que recebe tem um corrupto que está pagando. Então, se eu tenho um sócio que pensa diferente de mim, como que eu vai compatibilizar? Não tem como. Então, eu dei aqui um exemplo extremo, mas certos valores têm que ser comuns aos sócios. E, fora isso, tem que pensar, como você disse, né? Na forma de atuação, tem que ter um ajudar o outro. E qual foi a sua maior dificuldade na hora de empreender? Foi na questão de gestão, na questão de liderança, de conseguir clientes? O que mais foi complicado no início? O desafio de todo advogado, de todo não, né? Mas da maioria dos advogados, com certeza, é a captação de clientes, né? Porque você tem um posicionamento de mercado em que você consegue ter ali um sistema de captação de clientela. Acho que é o desafio de todos, né? Você a vida toda fica ali tentando rever, e é importante você sempre estar revendo se você está bem posicionado, se você está captando mesmo os clientes que você precisa captar, se é esse tipo de cliente que você precisa para desenvolver o seu escritório, né? Isso é uma grande dificuldade. Mas eu tive dificuldade de gestão, porque eu trabalhava sozinho, então a sensação é que eu tinha que cobrar o escanteio e cabecear para fazer o gol, né? Então, imagina, era uma correria louca, né? A partir do momento que eu comecei a ter um sócio, comecei a dividir com ele funções, eu fiquei mais livre para fazer outras ações, né, que também trazem benefício para o escritório, que trazem cliente para dentro do escritório, e que quando eu tinha que fazer, eu não conseguia desenvolver. Então, até nesse sentido, foi bom a partir do momento que eu conseguia ter a sociedade. Então, eu tenho 25 anos de advocacia e eu tenho a sociedade há 18 anos. Entre esses primeiros 6, 7 anos eu trabalhei sozinho e foi difícil. Foi mais difícil. Com certeza. E olhando esses 25 anos de experiência, qual foi a melhor decisão que o senhor tomou na sua carreira jurídica? Melhor decisão? Melhor decisão. Vida, é difícil, hein? É bem difícil a sua pergunta. Eu considero, eu acabei de falar de ter feito essa sociedade, de ter me unido ao meu sócio, o Ricardo, meu sócio, um abraço para ele aí, se ele estiver vendo, já há 18 anos. Isso foi uma decisão importante, eu acho que foi um divisor. A minha atuação na OAB eu acho muito importante também, me deu mais sentido ainda para ajudar a melhorar a advocacia no meu entorno, né? A gente às vezes tem um destaque individualmente, né? Eu também sou professor, né? Como você mencionou. Então isso também nos dá algum destaque. Você pega algum caso de repercussão, se dá destaque. Mas isso pouco você compartilha. E o que deu sentido e propósito para mim foi trabalhar na OAB. Apesar da dificuldade que da responsabilidade que da incompreensão que às vezes surge, né? Porque às vezes as pessoas cobram coisas além, né? Você consegue uma conquista, as pessoas já não estão preocupadas com o que você conseguiu, estão preocupadas com aquilo que você ainda não conseguiu, né? Mas é legal, isso também nos impulsiona. Mas isso me deu mais sentido. Então eu acho que passar a atuar na OAB para mim foi uma decisão importante. Eu gostei muito tenho gostado muito dessa atuação na OAB. Não, perfeito. E caminhando para a reta final do nosso podcast, como o senhor mencionou que é professor, você lida ali, acredito que quase que diariamente, com muitos jovens alunos. Quais são os maiores erros que os jovens advogados cometem? Tem algo em mente nessa questão? Olha, eu acho que um misto de pressa com ansiedade, né, pelos resultados. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de perseverança e perseguir os seus objetivos. Porque, às vezes, você desiste quando está próximo de chegar no objetivo. E tem que ter a consciência que no início de qualquer profissão, de qualquer trabalho, a regra é ter dificuldade. Você pode, às vezes, tirar uma sorte grande e conseguir, num pequeno espaço de tempo, ótimos resultados, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Pelo menos é da minha experiência o que eu vejo no dia a dia. A regra é a pessoa que vai se consolidando na carreira, né? Então, eu penso que tem que ter perseverança, você tem que pensar bem o que você vai fazer. Acho que hoje tem muita oferta de informações, então você pode tirar ali um tempo para
experimentar, mas em um dado momento você tem que falar, eu vou seguir por aqui, por esse caminho, por esses dois caminhos, sei lá, por essas duas opções. Restringir um pouco. Senão você fica, sabe, dispersando energia. Agora surgiu uma nova oportunidade, não sei quem está ganhando dinheiro com isso, vou para cá. Aí você fica 6 meses aqui, agora surgiu, vai para cá. Aí vai para cá, vai pra cá. Então a pessoa fica que nem uma barata tonta ali e não consegue se consolidar em lugar nenhum. Outra coisa que eu acho que as pessoas, além da formação técnica, por exemplo, o cara vai lá e vai fazer um curso de pós-graduação, especialização, mestrado, muito legal. Se puder fazer, se tiver condições de fazer, muito legal. Mas assim, eu acho que mais importante até de fazer isso é você realmente se especializar no assunto estudando. Então, se você gosta de algum assunto, eu gosto de direito do consumidor. Então você tem que, sabe, dominar tudo que tem direito do consumidor. Hoje você tem o YouTube, você tem a internet ali, tem o Google, você tem a escola da advocacia, você tem o departamento cultural, você tem uma oferta de conteúdos que você tem que debulhar. Não dá para ficar falando de orelhada com o que você aprendeu na graduação. Você tem que ir atrás e se aprofundar, ver o que os tribunais estão decidindo naquela área e tem que ter produção. Eu acho que todo advogado tem que escrever alguma coisa. Hoje a rede social não é só para postar prato de comida, você pode, tem o LinkedIn, tem o próprio Instagram, você pode, de repente, você tem um site, um blog, ou publicar em algum site público, você pode escrever artigos, não artigos científicos, pode escrever pequenos papers, assuntos assim, mais de forma mais simplificada, pode frequentar a sua instituição. Tudo isso vai fazendo com que você ganhe notoriedade naquele assunto. Quando eu pensar, poxa, advogado consumidor, poxa, o Felipe, ele domina esse assunto. Eu vi ele falando, ele sabe o que ele está falando, ele está atualizado. As oportunidades vão surgir na medida que você também vai criando. O caminho você vai criando na medida que você caminha, né? Então, se você não tem não sistematiza, você vai dispersando energia. E outra coisa que eu vejo alguns colegas que começam, não é todo, mas vai começar, eu preciso de um escritório, aí gasta uma fortuna, às vezes, para montar um escritório, para alugar um lugar, não sei o que, tarana, fica com um peso enorme, né? Porque para manter um aluguel, para manter uma estrutura, se você está começando, de onde vai te sair esse dinheiro? Você acha que numa hora pode você sair faturando? E aí isso vai também gerar um peso desnecessário. Começa mais leve, vai mais leve, se for o caso, no home office no primeiro momento, vai trabalhar em parceria com alguém, vai num co-work, aí num outro momento, dê os passos à medida que você vai tendo condições de dá-los, porque se você der o passo maior que a perna, você acaba depois tendo que fazer escolhas ruins, você acaba não atendendo o seu cliente do jeito que você devia estar atendendo, você não dá atenção, né? Você não cobra o honorário que você devia ter cobrar, porque você está no desespero, precisa. E aí depois você já gastou o dinheiro para pagar o aluguel, já não tem dinheiro para você manter o escritório, não consegue atender. Então, pense em fazer uma carreira sólida, mas de forma gradual. Eu acho que é isso. É uma das coisas que eu mais vejo. O advogado começa o escritório, aí ele tem um pé de meia guardado, ele compra um notebook caríssimo, compra lindos móveis, faz uma reforma no local que ele alugou. Conclusão, depois de alguns meses está com uma despesa altíssima para pagar e a gente sabe que muitos advogados têm aquela remuneração, os honorários que oscila muito, às vezes está ganhando bastante aqui, daqui 3, 4 meses vai ficar sem entrar quase nada, e aí bate o desespero e começa a atender tudo e todos e para fechar a conta no final do mês. Exatamente. É muito complicado. E doutor, para finalizarmos, além dos boletos, o que faz o senhor acordar todas as manhãs para ir para o escritório, para ir para a OAB, para ser professor? O que te motiva hoje? Eu sou apaixonado pela advocacia, pelo papel social que ela tem. Eu acredito que realmente, quando a gente consegue exercer a advocacia em plenitude, a gente está fazendo a sociedade melhor. Eu tenho filhos, tenho uma neta, né? Então não é da boca para fora. A gente quer realmente melhorar o nosso entorno, melhorar o nosso ambiente, a nossa sociedade. Eu acredito que a gente tem condições. Eu sou daquele que vê o copo meio cheio, né? Eu acho que a gente
paga o mesmo preço, sendo pessimista ou otimista. Sendo otimista, a gente acho que melhora até a nossa energia para correr atrás das coisas. Quando a gente é pessimista, a gente também acaba perdendo energia, perdendo foco, perdendo a garra. Então eu sou uma pessoa que pensa pelo lado positivo, né? Não é questão de ser uma pessoa alienada, vejo os problemas, mas corro atrás das soluções. Então, o que me motiva é isso, fazer a diferença na sociedade, fazer através do meu trabalho, seja na OAB, seja na advocacia, fazer a diferença na vida das pessoas, isso que me motiva. Não, perfeito. E para finalizarmos, para aquele advogado que está empreendendo, tem um escritório de advocacia e está com muitas dificuldades, teria uma mensagem final para esse advogado? Persevere, tá? Não desista. Acorda cedo, pensa no seu negócio, busca apoio nos seus colegas. Você vai nas subseções, na própria OAB, nas comissões de trabalho da OAB, mas assim, colegas mesmo de faculdade, troca ideia, né? Não entre numa onda negativa. Procura encontrar a solução que você vai encontrar. Às vezes a área que você está não está sendo legal, não está te deixando feliz, não está te motivando, mude de área, não tem problema. Se às vezes as áreas não estão, as oportunidades não estão surgindo, não deixe de estar aberta a novas oportunidades, né? Porque a advocacia, ela muda, mas ela é dinâmica, mas ela a cada dia ela é mais importante para a sociedade. Há muita injustiça lá fora, há muitas demandas a serem defendidas, né? Cabe a você buscar esse seu espaço aí que está lá. Tenho certeza que o seu espaço está esperando por você. E última informação importante, se o doutor buscar a reeleição a partir do final do ano, queria deixar claro que as portas do Allcast estão abertas para que a gente possamos ali debater o próximo mandato, se caso ocorrer. Combinado? Estarei à disposição aí a qualquer chamada aqui de vocês. Foi um prazer participar aqui do Allcast. Parabéns pela iniciativa. Continuem firmes. Um abraço a você que acompanhou a gente até aqui. Doutor, novamente, muitíssimo obrigado a aceitar, na verdade, o convite. E o pessoal está de casa. Pessoal, estamos finalizando esse grande episódio com o doutor. E não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir também as nossas redes sociais. Então, até o próximo episódio.